Olá, amados de Deus. Que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que, através da sua graça, Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina.1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado, um colaborador nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós temos custos e esperamos que Deus toque naqueles que puderem nos ajudar nisto. Contamos com as orações e a divulgação para que esse programa alcance um número cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta para conversar. Hoje nós estamos com o livro Palavras de Susana, Reflexões Cristãs sobre o Sofrimento. Susana Spurgeon, esposa de um grande pregador da Inglaterra no século XIX, e que é um livro que é composto de são três livros, na verdade, um pequeno da sua histórica, da sua biografia, e o livro sobre graça imerecida e amor sacrificial, um ramalhete de mirra e um cesto com frutos de verão. Aqui tem umas perguntas. É possível viver sob intensa provação e ainda se alegrar em Deus? É possível sobreviver à crítica acirrada e infundada e ainda manter um coração perdoador? Como aceitar as próprias limitações sem se perder a elas e desenvolver uma jornada de boa influência? Esta mulher poderia ser uma mulher de sucesso na época. Na verdade, ela sofreu uma doença, passou muitos anos na cama, teve o seu marido, que era um homem profundamente reconhecido na Inglaterra, em Londres, atacado pela imprensa fortemente por causa do Evangelho, e ela descreve de uma maneira muito saudável o que é a graça imerecida e o amor sacrificial, e um ramalhete de mirra em meio a este turbilhão de sofrimentos e de perseguições. E nós hoje queríamos indicar para você, é um livro, uma belíssima encadernação, muito bonito, e publicações do Pão Diário, para que você tenha este livro como um livro devocional na sua biblioteca. E que Deus abençoe nas leituras, reflexões cristãs sobre os sofrimentos e as lutas que enfrentamos neste mundo. É isto que nós estamos apresentando na nossa estante neste dia. Deus abençoe a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina.
Hoje nós queremos tratar de prazo de validade. A enciclopédia Wikipédia ela dá a seguinte informação sobre alguns produtos. O prazo de validade é o tempo de duração dado a comidas, bebidas, remédios, tintas, etc. E outros itens perecíveis, antes de serem considerados inadequados para a venda ou para consumo. Em algumas regiões se usa a expressão é melhor usar antes de, ou data de utilização. É necessária em alimentos perecíveis, alimentos embalados. O prazo de validade é o tempo que os produtos podem ser armazenados e durante o qual não se deterioram. A qualidade definida de determinada proporção das mercadorias permanece aceitável, ao abrigo do esperado ou especificado para as condições de distribuição, armazenamento e exibição. Todos esses produtos têm uma validade, um tempo válido de utilização. Existe esta preocupação pelos fabricantes de dar um tempo de duração para certos produtos. O problema é que, por exemplo, nos fármacos, este tempo de validade não é dado muitas vezes pelo vencimento exato dos componentes, mas pela lei de mercado. Há alguns remédios que são descartáveis muito tempo antes de expirar a sua eficácia no tratamento. Talvez até por precaução, mas também há indícios de ser uma questão do comércio. Mas como nós não somos especialistas na área e somos ignorantes, muitas vezes jogamos no lixo coisa boa, que ainda poderia ser usada e perdemos grana. Minha esposa outro dia juntou uma porção de remédios que havia perdido o tempo de validade há pouco tempo atrás e ela já estava preocupada. E é isso aí, a gente tem que ter cuidados. Agora, nós temos uma questão a considerar aqui. Há algum tempo de validade que defina a nossa salvação? A salvação do ser humano dada por Cristo pode perder com o tempo, pode ser descartada? Alguma coisa que mostre que a salvação ela envelheceu ou ela esvaziou-se, evaporou-se. Podemos perder a salvação da nossa alma. A vida eterna tem, de fato, um prazo de conservação. Com o tempo ela se envelhece ou estraga? Essas são perguntas que devem mexer conosco. Aqui está a questão. Que tempo de validade tem a salvação?
Muitos acreditam que a salvação da alma dependa da perseverança do crente. Outros creem que a perseverança do crente depende da salvação da sua alma. Aquele que vê a salvação como um produto conquistado pelo freguês, vê a perseverança como garantia da salvação. Eu preciso perseverar para dizer que fui salvo. Mas aquele que percebe que a salvação é uma dádiva divina e uma dádiva eterna, percebe que a perseverança do santo é consequência da salvação eterna. É consequência da eternidade da salvação. Isto é muito confortante, nós termos esta consciência de que a nossa salvação não se perde. Toda pessoa falível que precisa sustentar a sua fidelidade pode perdê-la a qualquer momento. Se é você que está sustentando a sua salvação, é muito possível que você e eu, que somos falíveis, possamos cansar e perder por completo a consciência da nossa salvação. Se a fidelidade depender de alguém falível, então há riscos de perda. O ser humano, ele é mutável e ele muitas vezes desiste. E um ser falível não tem condições de sustentar a infalibilidade da salvação de Deus. Se a fé for um produto de um ser caído, ela estará sujeita a deteriorar-se com o tempo. A fé do falido fale com o tempo. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, eu criei, agora não creio mais. Eu era crente, agora não sou mais. Que a sua crença estava baseada nele e por razões de mutabilidade do ser humano, ele simplesmente desistiu. Era uma fé que ele estava sustentando e com a mudança isso acontece. Porém, se for uma realidade espiritual da graça de Deus, ligada à vida eterna, não há nada neste mundo perecível que a possa torná-la inválida. Não existe essa possibilidade. Aqui nós temos uma garantia, que os dons, diz o apóstolo Paulo, e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. Outra versão diz, são sem arrependimento. E aquilo que Deus sustenta, está sustentado. É algo permanente, é algo eterno. Não há possibilidade de nós perdermos. O eterno não tem prazo de validade. Não se evapora, nem se perde. É eterno. É vida eterna. Esta consciência espiritual, dada pelo Espírito Santo e sustentada por Ele, não tem condições de se perder. Isto é muito seguro. A criação do ser humano estava suscetível à queda, pois
ele dependia da crença do homem em Deus. Dependia do ser finito no infinito e ele podia falhar. Mas a salvação do incrédulo não depende da sua fé, uma vez que este está morto espiritualmente e impossível de crer. Não é ele que sustenta a fé. A fé é um dom da graça de Deus. Eu vou parar aqui um instantinho e logo nós vamos voltar pensando aqui em cima disso. Na Ótica Higienópolis, primamos pelo atendimento personalizado e com soluções exclusivas aos nossos clientes. Temos uma ampla variedade de produtos com as melhores marcas do mercado, além de uma capacitação técnica para proporcionarmos uma excelente experiência com os nossos óculos e lentes. E o que é melhor, você não paga mais por isso. Venha fazer um orçamento sem compromisso. Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina. Então, eu estava dizendo que na criação, Adão deveria crer para sustentar a sua posição diante de Deus. Como ele não creu, nós caímos no mundo da incredulidade de todos. Todos nós nascemos incrédulos. E a salvação do incrédulo não depende de sua fé, porque ele é incrédulo. Ele está espiritualmente incapaz de crer. A fé no incrédulo não é um atributo dele mesmo, pois ele é incrédulo. A fé é um dom da graça de Deus. É algo dado por Deus e sustentado por Deus. Ela é de Deus, por Deus e para Deus. É algo completamente independente da incredulidade humana. Não é produzida por nós. A Bíblia é muito clara de nos dizer em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É muito precioso a gente saber que a fé é mediante a graça, pela graça. Nós somos salvos pela fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Tanto a graça como a fé são dons divinos. E isto retira de nós a vanglória, ou nos gloriar por nós mesmos, que seria uma evidência do pecado. A salvação dada por Deus está totalmente ancorada na suficiência de Cristo e jamais poderá perder o prazo de validade. Nunca. Ela é eterna. Não há salvação provisória ou descartável. Alguma coisa que eu adquiro por um tempo
e depois eu perco. Tendo Deus unicamente por sua boa vontade na eternidade escolhido um povo para a vida eterna, ele entrou com este povo em um pacto da graça. Para quê? Para que ele entrou com este povo num pacto da graça? Para o livrar do estado de pecado e miséria. E para trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor, de um modo permanente e eterno. A salvação é por vida eterna. Vida eterna não tem possibilidade de se exterminar ou acabar. Ela é eterna. Esse povo é salvo pela graça que lhe outorga a fé. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. É Deus dando toda a condição. É um morto que recebe vida e daí ele vai para a frente. Nós sempre falamos que não houve ressurreição antes de Jesus. Havia ressuscitação. As pessoas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, não tiveram ressurreição, mas sim ressuscitação. Ou seja, eles vinham, eles voltavam a viver a vida que depois iam morrer. Mas nós não somos salvos por uma vida de ressuscitação, mas pela vida da ressurreição. E esta vida não tem mais término. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos a confiança que só Ele e que só nele e para a nossa salvação é com Ele, é Ele nos oferecendo esta realidade a cada um de nós. Assim como os olhos são aparelhos que nos proporcionam a visão física, a fé nos proporciona a visão espiritual. Nós só temos essa condição se formos despertados espiritualmente. Algumas pessoas nascem cegas neste mundo e se não houver uma interferência ou cirúrgica ou miraculosa, elas ficam cegas. Todos nós nascemos incrédulos e precisamos de um milagre para que nós possamos crer. Sem o milagre do Espírito Santo, por meio da palavra, não podemos crer. Não existe fé. Pode existir um pensamento positivo, uma crença, mas não a fé do ponto de vista que a Bíblia coloca. A fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada também pelo arrependimento que rejeita a nossa autoconfiança. A fé que recebe a Cristo, ela é concomitantemente acompanhada desta desconfiança em nós mesmos. A fé é uma confiança positiva em Deus, enquanto o arrependimento é uma desconfiança em nós mesmos, em nossos aparatos, sejam racionais, emocionais, ou nossa capacidade de entendimento limitado das coisas. É tão confortável pensar como pensava
Thomas Brooks, no século XVII, ele dizia: no último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados. No último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados. Portanto, não precisamos duvidar que ele certamente empregará todos os poderes de sua divindade para dar segurança e salvar a todos aqueles de quem deverá prestar contas. Isso é muito seguro, isso é muito firme. Que segurança eterna esta, amados! Que posição! Jesus nos disse em João, capítulo 10, versos 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que ninguém, e ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. Jesus estava falando que as suas ovelhas não poderiam perder. E por quê? A razão pela qual nenhum cristão pode ser arrebatado da mão do Pai é que o próprio Pai o colocou ali. E Thomas Brooks continua dizendo: as joias da terra são algumas vezes separadas dos seus donos. As joias de Cristo, nunca. As joias da terra algumas vezes se perdem. As joias de Cristo, nunca. As joias da terra algumas vezes são roubadas. As joias de Cristo, nunca. Deus nos garante segurança eterna. A perseverança dos santos é possível, tão somente por causa da plena perseverança de Deus. Se Deus for fiel, a salvação dos seus salvos é segura. E eu creio na fidelidade de Deus, no caráter de Deus, na imutabilidade de Deus. Portanto, a salvação de Deus é muito segura. John Flavel, ele indagou: Cristo acabou a sua obra por nós? Então, não pode haver dúvida que Ele também acabará a sua obra em nós. Aquele que começou a boa obra, Ele a terminará realmente. Assim, a vida da glória de Cristo está inseparavelmente ligada à vida eterna dos seus santos. Glória à Trindade Santa, por sua eterna salvação. Aquele que a recebeu pela graça, não a perde por nenhuma desgraça. De coração para coração, eu espero encontrar você no nosso próximo programa. Até lá!